Shalom. Bem, hoje é o nosso 32º dia da leitura anual da Bíblia e eu gostaria de comentar a respeito de Levítico, capítulo 14 e capítulo 15. O capítulo 13 falava a respeito das leis sobre a lepra. E eu expliquei para vocês que a lepra ela tem muito a ver com o pecado, né? Somente o sacerdote poderia diagnosticar que uma pessoa tinha lepra ou não. E qual era a característica da lepra? A lepra é um problema na pele, onde se a pele tivesse, ela começava com uma mancha, e aí o sacerdote ia verificar exatamente isso, se essa mancha continuaria o processo e a pele se tornaria inchada, e após estar inchada, poderia gerar alguns tumores, e o sacerdote ia verificar. Se ele percebesse que ela tinha uma característica de estar branca, e se essa mancha, essa característica estivesse um pouco mais profundo do que a pele, e aí sim seria considerado lepra. E o leproso, ele tinha que ser afastado da sociedade, ele tinha que ser excluído, ele não podia ficar junto das pessoas, era uma coisa assim desesperadora. Além de estar separado, ele tinha que ficar com a roupa rasgada, com o cabelo despenteado e gritando o tempo todo: eu sou um leproso. Ou se ele tivesse que passar por algum local, ele tinha que falar, dá licença para o leproso passar. Então tinha essa questão dessa humilhação, mas eles tinham que estar separados. Então, nesse capítulo 14, começa então o ritual para uma pessoa que foi curada da lepra, porque esse é o princípio. O princípio de Deus não é punir ninguém, o princípio de Deus não é separar a pessoa, deixar a pessoa desesperada, mas o propósito e o plano de Deus é que a pessoa seja curada. Todo esse ritual, tanto de descoberta como um ritual de cura, ele tinha uma característica mesmo, uma principal função de aproximar a pessoa de Deus. Por isso que o pecado também é assim, né? A Bíblia fala do pecado, que o pecado separa o homem de Deus, né? O profeta Isaías falou que os vossos pecados fazem separação entre vocês e o vosso Deus. Então, o pecado é como a lepra, ele faz essa separação, e na visão de Deus, por mais que não seja a visão da humanidade, mas na visão de Deus, o pecado ele é desesperador, ele é terrível, ele acaba com a imagem da pessoa. Por quê? Porque afasta a pessoa de Deus. Tanto o pecado da lepra, quanto a questão do mofo. O mofo, que é a sequência aí do texto, ele vai falar o seguinte, que tem a ver com o pecado também. Se uma casa tivesse mofo, teria que pegar aquelas partes do mofo e ser jogado fora no local específico. Inclusive, se houvesse lepra no reboco da casa, o reboco deveria ser arrancado por dentro e por fora e ser jogado no local fora do arraial. E se com o tempo o sacerdote percebesse que aquela casa teria voltado mofo, a casa deveria ser totalmente destruída. Por quê? Porque o mofo, tanto o mofo quanto a lepra, que são características de pecado, não é aprovado por Deus de forma alguma. E além disso, a cura ela só acontecia com a aproximação do homem com Deus. Então, por exemplo, a pessoa, o sacerdote verificava que a pessoa tinha sido curada. Ela ficava separada 7 dias, e após esse período ela tinha que ofertar ao Senhor em relação e fazer um sacrifício. E aí, se a pessoa tivesse dinheiro, era um sacrifício de um animal mais caro. Se não tivesse condição, poderia ser de um passarinho, de um pombo, mas estava lá especificado nas leis de Moisés a oferta que a pessoa tinha que levar, o sacrifício que a pessoa tinha que fazer como agradecimento ao Senhor, porque
como eu falei, o plano era se aproximar de Deus. Lá no livro de Lucas, no capítulo 5, Jesus, ele aparece um leproso, e esse leproso chega para Jesus e fala assim: olha, Jesus, eu sei que o Senhor pode me curar. Se o Senhor quiser me curar, o Senhor pode me curar. E aí Jesus fala assim: eu quero. Aí imediatamente a pessoa que estava com o corpo totalmente coberto de lepra foi curado. E aí Jesus fala assim: olha, da mesma forma que Moisés determinou, você vai lá, se apresenta ao sacerdote, faz todo o procedimento do sacrifício e da oferta, e aí após isso ele vai determinar se você pode ficar na sociedade ou não. Mas ele foi curado quando ele se aproximou de Jesus. Da mesma forma, os 10 leprosos, que também está no Evangelho de Lucas, quando eles estavam leprosos, Jesus cura, e ali foi uma cura interessante. Jesus fala assim, eles não estavam curados ainda, e Jesus fala, vão se apresentar ao sacerdote. E no caminho, os 10 foram curados. Apenas um volta para agradecer, mas o fato é que tanto da primeira cura quanto da segunda cura, a característica principal é que eles se aproximaram de Jesus, se aproximaram de Deus. E o pecado também é assim, a gente só vai poder ser livre do pecado, seja lepra, seja mofo, seja o pecado que for, quando a gente se aproxima de Jesus. Jesus é o nosso Senhor. Aliás, ele fala lá, é dito lá em 1 João que não há nenhuma lepra, não há nenhum pecado, não há nenhum mofo, não há nada que possa ser maior do que o sangue de Jesus, a capacidade do sangue de Jesus nos perdoar. Então, essa ideia da lepra era para se aproximar de Deus e ter uma vida consagrada ao Senhor. Então, se você está leproso, se você está em pecado, volte-se a Jesus, o preço já foi pago. É muito interessante que tudo vai apontar para Jesus, né? Hebreus vai dizer muito isso. O preço foi pago, você pode agora se apropriar do sangue do Cordeiro pela fé e ser livre da lepra, ser livre do pecado, ser livre do mofo. Então, esse é o contexto de Levítico 14 e 15. Que Deus abençoe e tenha uma excelente leitura.